fazer uma revisão aqui na parte de investimento em demonstração consolidada. Nós vamos primeiro analisar se vai ser uma relação de controle ou de coligação. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem a CAX investindo na CAY. A gente vai ter que pegar aqui o percentual de investimento sobre o percentual de capital social da investida. Quanto que a investidora tem de investimento sobre a investida? Bom, a CAX tem 16 mil de investimento na CAY. Então, vamos lá, 16 mil na CAY. E a CAY tem um capital social de 20. Então, vamos colocar 16 sobre 20. Então, só para a gente relembrar, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma fração que é do investimento da investidora sobre o PL da investida. Quando a gente faz essa divisão, a gente vai encontrar aqui 80%. Então, passou dos 50%, né? Então, a gente está falando aqui de uma presunção de controle. Então, isso vai influenciar em como a gente vai encontrar o nosso investimento. Beleza, 80%. Para a gente encontrar um investimento, a gente pode usar uma formulinha assim, ó. Investimento inicial mais o resultado de equivalência patrimonial. Então, a gente fez aquela análise ali para saber se era investida, se era controle ou se era coligação, porque a forma de apuração do resultado de equivalência patrimonial varia se a gente está falando de uma relação de controle ou se for uma relação de coligação. Vamos dar uma revisada nesse assunto. Bom, aqui na relação de controle é coisa aqui dos 50% ou mais aqui, né? Já na coligação a gente vai ter que lembrar dos 20% aqui, vai estar na casa dos 20%, um pouquinho mais de 20%, até os 50% aqui, né? Até antes dos 50%. Então, como a gente encontrou 80%, ela vai estar aqui no controle. Mas vamos relembrar as duas aqui. No controle, a gente vai ter uma formulinha assim, ó. Vai ser o lucro. A gente está falando aqui, ó. Esse aqui deixa eu anotar aqui. A gente está falando sobre o resultado de equivalência patrimonial. Como que a gente encontra o resultado de equivalência patrimonial em controle e coligação? Tá, a gente vai pegar o lucro, vai aplicar o percentual da participação nele e vai tirar todo o lucro não realizado. Todo o lucro não realizado. Olha só, a gente pode lembrar que o controle tem esse Tzinho, porque a gente vai pegar todo o lucro não realizado. Tzinho para a gente lembrar de todo. E de outro lado, quando a gente está falando da coligação, a gente vai pegar apenas parcela do lucro não realizado para retirar. Como assim? Olha só, a gente vai pegar o lucro, vai diminuir pelo lucro não realizado, e daí a gente vai aplicar o percentual da participação, ó, na diferença do lucro para o lucro não realizado. Quer dizer, a gente vai retirar apenas parcela do lucro não realizado. Aqui, ó, ele fica de fora do percentual. A gente não aplica se a gente está falando de um controle. A gente vai retirar todo o lucro não realizado quando a gente está falando de uma relação de controle. Quando a gente está falando de coligação, a gente vai retirar apenas parcela do lucro não realizado. Então, fica a diferença das fórmulas dessa forma aqui. Mas aí, como a gente encontrou, então, que a gente está falando de um controle, foi coisa aí de 80% das nossas ações, da nossa participação, então a gente vai ter que tirar, vai pegar o lucro, vai aplicar um percentual nele e vai tirar todo o lucro não realizado. Certo? Agora vamos dar uma olhada aqui. Bom, a gente quer saber o investimento. Investimento, então, a gente tem a formulinha, investimento inicial mais o resultado de equivalência patrimonial. E no caso a gente é um controle, né? Então no controle a gente tira todo o lucro não realizado. Então vamos olhar aqui, a gente vai ter que pegar o resultado. A gente já tem então um investimento que já foi dado para a gente de 16 mil, vamos anotar esse 16 mil aqui que é o investimento inicial. Agora a gente tem que encontrar o resultado de equivalência patrimonial. Como que a gente vai encontrar esse resultado de equivalência patrimonial? Vamos ver o que a gente teve aqui de venda, né? Ó, a gente teve uma venda de um estoque pelo valor de 20 mil. A CAX vendeu, aliás, a CAY vendeu todo o seu estoque para a CAX. Então, a investidora está comprando aqui estoque da investida a prazo por um valor de 20 mil. Aí depois ela diz que a CAX vendeu 60% desse estoque para terceiros com valor a prazo de 24 mil. Bem, aqui a gente está falando de um resultado de equivalência patrimonial. Qual o valor que a gente vai pegar para apurar o lucro? A gente vai pegar esses 20 mil ou esses 24? A gente vai pegar esses 20 mil aqui, ó. A gente não vai pegar os 24, é o resultado que foi apurado dentro do grupo. Então, dentro do grupo, quando a investida vendeu para a investidora, foi 20 mil. Então, esse é o valor que a gente vai analisar. A gente vai usar esse e não vai usar os 24 que foi para venda a terceiros. Beleza, então ela vendeu por esse valor de 20 mil um estoque, ó, que estava avaliado aqui em 12 mil. Então, a gente tem 20 mil menos 12. A gente vai ter 8 mil de lucro. E aí a gente vai aplicar aquela formulinha que a gente tinha visto já. Qual que é a formulinha para encontrar o resultado? Vai ser
o lucro vezes o percentual, menos todo o lucro não realizado. Então, a gente encontrou já esse lucro de 8.000. A gente vai ter que pegar esse lucro de 8.000 e aplicar o valor da participação. Qual que é o valor da participação? 80%. E daí a gente vai tirar todo o lucro não realizado. Então, qual que é o lucro não realizado? A gente vendeu 60% desse estoque para terceiros, ou seja, 40%, que é o complemento dos 60%, é aquilo que ficou no estoque. Se a gente vendeu 60%, tira então 100%, a gente tira esse 60%, a gente fica com uns 40% aqui, que fica não realizado. Então, a gente tem um lucro aqui de 8.000 vezes esse percentual de 40%. Então, a gente vai encontrar aqui 6,4, fazendo essa aplicaçãozinha, e a gente vai encontrar aqui 3,2. Tira a diferença, vai dar 3,2. E aí, agora é só somar esse valorzinho de resultado aqui. A gente encontrou já o resultado. Com os 16 vai dar 3,2. E a gente faz essa soma e a gente vai encontrar aqui 19,2. Só vamos relembrar a fórmula. Bom, se a gente está falando aqui de uma relação de controle, a gente tirou todo o lucro não realizado. A gente pegou a participação, este aqui, ó, o resultado de equivalência patrimonial, é o percentual do lucro menos todo o lucro não realizado. Agora, se a gente estivesse falando de uma coligação, a gente ia tirar apenas parcela do lucro não realizado. E como que ficaria a fórmula? A fórmula seria assim, ó, seria lucro menos lucro não realizado, aí você aplica o percentual aqui da participação. Só botar aí. Então, ó, comparando aqui as fórmulas, essa aqui a gente está falando de uma coligação e essa em rosa aqui a gente está falando de uma relação de controle. Então, controle, lembrar que tem o Tzinho de tirar todo o lucro não realizado. Agora, se for uma coligação, a gente vai tirar apenas parcela do lucro não realizado. Então, ele fica dentro do parênteses aqui, ó, só faz a diferença entre lucros. E depois aplica o percentual.